E aí, meu irmão, tudo bem? Beleza, cara. E aí, como é que você tá? Beleza, graças a Deus, tudo na paz. Deixa eu só ver um negócio aqui. Você tá me ouvindo bem, cara? Tô te ouvindo bem. Aí também, tá tranquilo? Tá tranquilo. Se eu fizer isso aqui, ó. Te ouvi nada, velho. É mesmo? Maravilha, você vê que, ó. Presta atenção. É mesmo, cara. Luzinha acende, você ouve tudo. Ah, então tá. Aqui, deixa eu fazer um teste aqui também. É mesmo, Glaucio, é mesmo. Então, microfone desligado, você também me ouve. Olha que beleza. É assim que funciona. É, rapaz, bom, não é? A tecnologia aqui é top também. O people. Loopstite, Ô, filho. Friday Night. Por que você tá fingindo que tá trabalhando tanto? Fingindo parar que já, trabalhando. velho. Fingindo, é mesmo, velho. Ontem foi tenso, cara. Ontem e hoje, né, pra falar a verdade, tava num evento externo aí, foi mais pegado. Evento externo, velho. Questão de dizer que é externo, velho. Mas é verdade, né? Podia ser uma festa na minha residência, evento interno. É, exatamente. Se tivesse um evento, eu era o responsável. Pois é, anfitrião. É, Glaucio. Mas e aí, cara? Fora essas palhaçadas, Fora essas bobeiras suas aí. Pô, cara, sua câmera fica azul, fica. Aí, voltou. que é porque eu tinha ido lá pra trás, aí a câmera ajusta, né? Por causa da luz. Nossa! Ué, ajusta, velho. Você tá achando que é só esse microfone seu aí que funciona na cor, velho? A câmera do computador, o seu também faz isso, com certeza absoluta. Excelente. É o que eu tava falando. Quer ver como é que ele ajusta? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Agora apaga a luz do quarto e beleza. É o seguinte, dá uma olhada aqui. Calma aí. Ó, o cara, velho. Que isso, hein? Aí, Viu? aí. Ficou bom igual um pouco. Aí, agora eu não sei voltar aqui, Glaucio. Como é que eu faço? Bicho. Aí. Então vamos lá, galera. Fala, galera. Olha a gente aqui de novo. Eu e o Glaucio junto para começar mais um Conversas Decisivas. Hoje, o nosso querido amigo Glaucio vai apresentar o tema que a gente vai discutir. Glaucio, já se apresenta aí, porque eu sou mais do que conhecido aqui no canal, e apresenta o tema do nosso riquíssimo bate-papo. Fala, galera, tudo bem com vocês? Prazer em revê-los novamente. Sou o papai da Isis, empreendedor, professor em MBA de Mercado de Capitais Derivativos e um eterno aprendiz. Por isso que a gente está aqui tentando ensinar para aprender mais, né? Já vou emendar aqui, cara. Qual que é o nosso tema? Pode ser? Bora lá. Vou falar rapidamente aqui, porque no último episódio a gente comentou, né, dentro do contexto ali, alguma coisa sobre vitimização. E isso vem acompanhado de reclamação, né? Então, de certa forma, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, principalmente no ambiente profissional. E aí, coincidentemente, saiu um artigo de um cara que eu acompanho aqui, e o título é Reclamar Empobrece, o hábito viciante que acaba com a sua vida. Não vamos ler o artigo aqui, obviamente, né? Depois o pessoal vai deixar aí o link para vocês, mas de uma forma extremamente resumida, a ideia é, cara, quando a gente está canalizando energia para reclamação, você está parado de alguma forma, você está deixando de canalizar para fazer outras coisas, inclusive para solucionar o seu problema. Então, se você está fazendo isso, muitas das vezes você está deixando de ganhar dinheiro. Então, nossa pauta aqui vai ser vitimização e reclamação, o ciclo que paralisa. Acho que essa que é a ideia hoje, Vitor, para a gente tentar explorar um pouquinho. Claro que já tem tem riquíssimos estudos, né, livros sobre o tema. Inclusive, cara, tem 2 livros sobre o tema, já que a gente fala tanto de livro aqui. Tem um específico que é bem antigo, eu acho que nem tem ele mais, eu acho que agora é só a versão PDF, que é Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Ele é bem interessante sobre esse assunto, e a ideia básica do livro é, cara, toda vez que você... Como é que eu faço para parar de reclamar? É um desafio isso. Aí o cara propõe uma metodologia ali do ciclo que você vive, as pessoas à sua volta. Você mora com 5 pessoas, cada um tem uma pulseira. E aí, cada vez que... Aí eles fazem uma espécie de jogo. Cada vez que uma pessoa reclamar, tem que mudar a pulseira de braço. Então, aquele que está com a pulseira mais esfolada é o mais reclamão da casa, né? Legal. Então, é uma tentativa de... Cara, reclamar é muito fácil.
As pessoas têm uma facilidade imensa de olhar para o lado negativo das coisas e não tem muita tranquilidade e visão para olhar as coisas positivas, as coisas legais. Por isso que a ideia do livro é essa: pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Tem um outro nessa linha de raciocínio também, ele é até mais recente, mas eu não recordo o título dele aqui não. Esse outro eu não li, eu só conheço, é bem famoso, o Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas, eu já li sim. Parece que não funcionou, né, mas eu já li. Tô brincando. O importante é ler, não é aplicar. Exatamente. Brincadeira, pessoal. Quem não ouviu a gente criticando a questão de ler e não aplicar, assiste os episódios anteriores. Isso aí. Excelente. A primeira coisa que eu queria perguntar, conversar aqui, bater esse papo nessa questão de reclamação. Por que as pessoas reclamam? Qual que é a origem da reclamação? Cara, é uma excelente reflexão, né, Vitor? Eu acho que é mais fácil, porque quando você reclama, você está dando foco no problema. O problema existe, cara. Ele já está diagnosticado. Agora, como que você resolve aquilo? Aí, meu amigo, você vai pro como fazer. E isso te dá trabalho. Isso te demanda muito mais energia. Porque você reclamar, você só está gastando energia de algo que você já sabe. Falando algo que você já sabe. Para você solucionar, vai te dar um trabalho cognitivo muito maior. E aí, foi até interessante, cara, a gente vai conversando aqui, vai lembrando de algumas coisas. Essa semana eu participei de uma exposição, não vou citar aqui o ramo, porque senão pode ficar talvez um pouco ruim, mas o que eu senti, cara, nos painéis? As pessoas, elas estavam muito focadas em dar o diagnóstico, que é o que todo mundo já sabe. Poucas pessoas estavam preocupadas em explorar como que a gente vai fazer diferente daqui para frente. E quando a plateia se envolvia perguntando como, os caras ficavam igual sabonete, né? Porque ele vai, não consegue responder. Porque isso é cultural, cara. É mais fácil. O seu corpo, por que é mais fácil você ficar na frente da TV depois do seu trabalho ao invés de ir para academia? Seu corpo, ele está preparado para se acomodar o tempo inteiro. Isso não é só a parte física, é a parte mental também. Então, quando a gente pensa em reclamar, é muito mais fácil do que você tentar dar uma solução para aquele problema. Eu enxergo dessa forma. Não sei se você pensa no mesmo formato. Concordo, acho que é exatamente isso. Reclamar, acho que está muito ligado com justificar-se. Então, acontece muito, cara. Eu já, na minha vida profissional, na sua também, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na mesma empresa. Você já teve a oportunidade de entrar em reuniões, eu sei, porque nós já estivemos em reuniões juntos, em que a reunião, ela é feita para fazer exatamente o que você estava falando aí desse evento que você estava. Olhar para frente. E quando você entra na reunião, você entra esperando, dependendo do assunto, quando você é interessado naquilo, esperando uma solução. Esperando um plano de ação, né? Como é que nós vamos sair daqui? E, por muitas vezes, é muito frequente isso, as pessoas que estão naquela reunião passam a reunião inteira justificando o que deu errado para trás. E eu acho que isso está muito ligado com reclamação. Então, tem pessoas que, inclusive, fazem um esforço mental e um malabarismo só para reclamar e explicar. Não tive culpa nisso. E ninguém discute como resolver o problema. Aí todo mundo dali com um problema na mão, mas cada um se sente tranquilo por ter justificado que não fui eu que causei o problema. Muito bom, cara. Então, assim, fazendo uma conexão com o que você falou, cara, a gente reclama por impulso emocional, porque isso vai te trazer alívio, é uma espécie de desabafo, é a busca por empatia, né, para talvez fazer o outro te enxergar de uma outra forma. Coitadinho, né, não conseguiu isso. Agora, cara, você desabafar de vez em quando é importante até, mas você não pode fazer disso um álibi, né, o tempo inteiro, porque aí, se isso virar um padrão, se torna autossabotagem. E é isso que a maioria das pessoas faz. Que a reclamação, ela é prima do vitimismo. O que a gente está fazendo com as duas é reforçando a nossa impotência. E é isso que a gente não pode deixar, né? Então, quem reclama o tempo todo é uma espécie, talvez, de sinalizar, cara, estou precisando de ajuda. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa está sabotando qualquer possibilidade de solução. Cara, é excelente. Eu vejo, inclusive, complementando ainda mais nessa linha que a gente está conversando, a reclamação como um preenchimento de um gap. Qual gap? O gap entre a sua intenção e o seu resultado. Eu falo isso no meu livro. Toda vez que você tem uma intenção, você gera uma expectativa de resultado. Eu tenho a intenção de, por exemplo, escrever um livro. O resultado é o livro escrito. Só que entre a intenção e o resultado, meu amigo, a gente enfrenta
tanta coisa que você vai esmorecendo no caminho. E muitas vezes você não alcança o resultado. É aquilo que a gente estava falando de resoluções de início de ano. Você seta os seus objetivos. Você configura suas intenções. Passa o ano inteiro. Você olha para aqueles objetivos e não conseguiu nenhum. Então você tem um gap aí entre as intenções que você tinha no início do ano e os resultados que você tem. Vamos supor que você queria estudar inglês, você não conseguiu. Você queria melhorar a sua saúde, seu colesterol, você foi medir no final do ano, tá até pior do que no início. Aí intenção e resultado ficaram longe. O que você faz para preencher esse gap? Justificativa. Você não assume a responsabilidade. As pessoas não assumem. A primeira coisa que as pessoas começam a fazer é: eu não consegui porque faltou tempo. Mas eu não consegui porque alguém me atrapalhou. Porque o tempo não me ajudou. É porque o carro quebrou. Você começa a justificar e reclamar de como o mundo atrapalhou você materializar sua intenção. Muito bom, cara. É isso, né? O cara busca álibis o tempo inteiro. Eu costumo dizer, Vitor, que a vitimização é um lugar confortável onde nada muda. É muito bom isso. Vitimização tá oferecendo consolo o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo tá te roubando a chave da mudança, cara. É isso que as pessoas não conseguem enxergar. Agora, mais uma vez, como em todos os episódios, a gente fala, mas não é um julgamento, é uma crítica construtiva, é uma reflexão. Porque perfeito. A pessoa pode ter uma dor real, essa dor pode ser legítima, mas a gente não pode transformar essa dor em uma identidade. É aí que vem o perigo da coisa, né? A gente tem que ser um autor, não espectador. Então, quando você foca demais na tua dor, você passa a ser apenas um espectador. Você pode ter sido realmente vítima de alguma coisa na sua vida, naquele momento? Pode sim, mas isso não te obriga a viver como uma vítima. Ser uma vítima em um momento é uma coisa. Viver como uma vítima o resto da tua vida, cara, aí é uma escolha tua. Adorei essa distinção entre estar e ser. Tudo isso que a gente está falando aqui, vítima, é legítimo. Porque são momentos que nós estamos como vítima, mas nós não podemos transformar esse estar em ser. Eu estou como vítima, mas eu não serei uma vítima. E entre eu sair do meu estar e não deixar que isso faça parte, como você disse, que eu achei muito legal, da minha identidade, tem a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade por aquilo, mesmo não tendo sido minha culpa, porque eu acho que as pessoas confundem isso e é por isso que reclamam muito. Como eu não fui o culpado, fica fácil eu não me responsabilizar por aquilo. Perfeito. É a filosofia do Homer Simpson que a gente já brincou aqui, né, cara? Exatamente. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E aí é antídoto, né, cara, que você falou, responsabilizar-se é um ato de coragem. Isso é antídoto. Sim. Então você tá puxando, né, a responsabilidade para si, não é negar a sua dor, mas você tá escolhendo não se afundar naquilo, mais uma vez, né? E aí eu falo o seguinte: a gente tem 2 ouvidos e a gente tem uma boca. Então, a gente sempre fala do exercício de escutar, né? Então, reclamar menos é ouvir mais também. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. E quando você explora demais um determinado assunto, você está canalizando energia para aquilo e você se torna um imã para aquilo. Então, quando você é um reclamão, você pode observar que, na grande maioria das vezes, você está rodeado de pessoas reclamonas também. Então, está todo mundo estagnado. E pegando um gancho nisso que eu estou falando aqui já, a gente falou de livro, e tem um livro também sobre o tema que, na realidade, agora eu não recordo se foi o livro que deu ideia para o documentário ou ao contrário, enfim, mas tem um livro que chama O Segredo, e ele tem um documentário e tem um filme sobre esse livro também. Só que o filme tem uma pegada mais romântica, enfim, né? Normal, faz parte da ideia de um filme também, romantizar algumas coisas. Mas todos, tanto o livro quanto o filme e o documentário, tem a mesma ideia. O documentário ele vai mais numa questão de energia quântica, né, para poder provar efetivamente que aquilo que você focaliza se expande, porque tudo no universo é energia. Então, cara, tô indo para um compromisso, tô atrasado. Se eu focar no trânsito, se eu focar nesse problema, ele tende a se agravar, se potencializar ainda mais. Então quer dizer que eu tô atrasado. Se eu focar que eu vou chegar no horário, eu não vou chegar mais atrasado, é isso mesmo? Cara, não necessariamente. Ainda assim você pode chegar atrasado. Só que você focalizar nesse problema não vai resolver e ainda vai te fazer pior ainda. Essa aqui é a ideia. A gente tentar focalizar na solução.
Ah, mas não tem solução para aquilo. Tudo bem, então pensa em outras coisas, mas não foca no seu problema, que você vai ampliar ainda mais. Cara, perfeito. Eu gostei desse ponto que você falou de... eu tô atrasado, esse exemplo, né? E você focar no problema. Uma forma de redirecionar isso é antecipação. Como assim antecipação? Poxa, se eu tenho uma reunião importante, se eu sei... Cara, querendo ou não, a gente tem uma previsibilidade da nossa vida, da nossa rotina. Uma mínima previsibilidade. Concorda? Você tem uma previsibilidade do seu dia amanhã. Se você não tem certeza, pelo menos você planeja. Agora, em cima desse planejamento, a questão da antecipação é o que eu sempre defendo, Glaucio, que eu acho que o que nos ajuda a parar de reclamar, de novo já indo para a solução, agora que a gente já falou da reclamação, é criar sistemas. Eu gosto muito de um livro, citando mais um livro, você citou alguns, eu quero citar o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Legal. E ele tem uma frase que resume o livro e resume uma filosofia de vida que eu acredito muito, que eu tento aplicar para mim, que é a seguinte: a sua vida, ela não se eleva ao nível dos objetivos que você define para sua vida. A sua vida, ela decai ao nível dos sistemas que você estabelece. O que ele quer dizer? Você pode colocar lá no início do ano: eu quero perder 10 quilos com saúde, lá no início do ano. Se você não criar um sistema, ou seja, um cronograma de exercício, uma dieta saudável, uma rotina e uma disciplina, um sistema que te guie para esse objetivo, o objetivo, ele é morto. Não é o objetivo em si que é o importante. Gasta horas e horas definindo o objetivo. Ele fala, gasta horas e horas definindo sistemas que vão elevar a sua vida até lá. Então, acho que criar sistemas, eu acho que é um antídoto também. Assumir responsabilidade, criar sistemas. Concordo. Você citou Hábitos Atômicos. Eles têm mais ou menos a mesma ideia, mas vale ler os dois, talvez. Né? Esse aqui que é Micro Hábitos também. Qual autor? Esse aqui é o B.J. Fogg, PhD. Você já leu ou tá lendo esse livro? Não, esse aqui eu já li. É nessa linha também. É nessa linha também, mas é mais ou menos no seguinte sentido. Acho que a gente já falou um pouquinho disso aqui também, que cara, eu escolhi, para eu ter o hábito, né, para eu ter eficiência na minha rotina, eu escolhi ler um livro de 200 páginas. Então, fui lá e defini que eu vou ler 10 páginas por dia. Vai ter um dia ou outro que eu vou estar mais cansado, que eu vou chegar mais tarde. E aí ele fala o seguinte: não deixe de ler. Se você não ler as 10, leia uma, leia duas. E tente se antecipar aos problemas, como você está falando, né? Então, cara, eu estou saindo, vou levar o livro. Se eu não conseguir ler ele em casa, eu leio ele no meio do caminho, de um jeito que seja as 2 páginas. Por quê? É o que a gente fala do poder do hábito. Cara. Se você se você falhar um dia, no próximo você já vai ter mais dificuldade. Quanto mais tempo você demorar a voltar, pior vai ficando o teu cenário. Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Excelente. Eu costumo pensar no seguinte: eu protejo o conceito, mesmo que eu não atinja a performance. Acho que isso é muito importante. As pessoas hoje em dia, elas são muito focadas em performance, e é por isso que às vezes a frustração, ela é certa. Por exemplo, eu quero começar a correr. Quem que eu vou seguir ou vou ler sobre corrida? O melhor cara de corrida que está na mídia, que está na internet. Eu vou lá aprender com ele. Só que, ao invés de eu comparar o conceito, quais são os conceitos que ele aplica na vida dele, que eu começo a aplicar. Conceito só. Sabe o que eu faço? Eu começo a comparar performance. Só que eu não vou atingir a performance dele. Não vai. Então, essa comparação de performance, para mim, é a receita para você começar a reclamar e desistir. O caminho é mapeie, modele conceitos que ele utiliza e aplique esses conceitos na sua vida, dentro da performance que é possível para você, dentro da sua circunstância. Perfeito. Cara, eu ia complementar aquela hora, acabei esquecendo, que eu falo muito isso, cara, nos cursos aqui de mercado de capitais até. Nessa vida, a gente tem que ter o plano A, o plano B, o C, o D, o E, para tudo. Aí, especificamente, falando de carreira, muitas pessoas vão ter esse foco aqui, às vezes, cara, você tem o seu emprego, e aí você fica na zona de conforto, tô confortável, tá tudo bem. Cara, primeiro, todo mundo acha que é o melhor profissional da história. Você pode estar no ápice da tua carreira e daqui a pouco vai ser só ladeira abaixo. Falo o seguinte: quem tem uma renda, não tem nenhuma. Quem tem 2, tem uma. Quem tem 3 tem 2 e assim vai. Então, a gente tem que... Por que eu estou falando isso? Estou pegando um gancho no que você disse de planejamento. Muitas pessoas esperam ser mandado embora para entrar no desespero e falar: o que eu vou fazer agora? Por que você não pensou isso enquanto você estava empregado? Por que você esperou isso acontecer para se planejar e ter um plano B, um C, por
porque se der algum problema em algum lado, o outro vai te cobrir. Pode até não ser igual na empresa, né? Porque querendo ou não, você vai ter alguma das suas fontes vai ser o seu principal. Se ela der problema, claro, você vai ficar desestabilizado em um determinado momento, mas você não vai ficar zerado, você não vai ficar desesperado. Então essa que é a ideia, né, cara, do planejamento. Porque se você não tiver esse planejamento prévio, que é o pensar lá na frente, e mais uma vez, aqui não tem nada cartesiano, as coisas mudam no meio do caminho. A gente pode e deve reavaliar os nossos planejamentos, mas eles devem existir. O planejamento deve existir. Não é porque ele vai mudar no meio do caminho que você não tem que ter um. Pelo contrário, você precisa e deve ter esse planejamento, mas se dando essa flexibilidade de fazer essas alterações quando necessário. Poxa, legal. E complemento, quando você fala de planejamento, eu sou adepto do planejamento, né? Eu acho que a vida é isso. Igual a gente discutiu no último episódio, né? Que aquele artigo que tem popularizado lá nos Estados Unidos sobre o cara que defende que não precisa planejar, só faça. E a gente conversou exatamente sobre isso. Quem quiser saber, vai lá. Só que a gente, como conversou, e eu acredito, o planejamento ele é essencial. O problema é as pessoas não definirem bem para elas ou não conhecerem o que é planejar. Planejar não é listar coisas. Planejar não é planilhar, concorda? Planejar, igual naquele livro que eu mostrei, né? Como fazer grandes coisas, ele fala muito isso. Planejar é testar. A fase de planejamento eficiente é a fase em que você testa aquilo que você quer para o seu futuro. Em uma escala pequena, mas testa. Faz iterações daquilo. Você aprende com planejamento, você aprende com as iterações, aprende com o teste e se prepara. E eu acho que para mim aí tá a palavra, preparação. Plano B, plano C, igual você falou, cara, para mim é uma pessoa que tá se preparando. A preparação, a gente gosta de Nassim Taleb, você vai saber bem o que é essa frase. A preparação vence a previsão. Ao invés de eu ficar tentando prever o que vai acontecer, prever se eu vou estar empregado amanhã, prepare-se para o que pode acontecer. Muito bom, cara. Ô, Vitor, interessante, a gente vai linkando algumas coisas, né? Quando a gente vai conversando aqui, vai lembrando. Você falou dessa questão do testar. Se preparar é testar. E, cara, às vezes as pessoas me olham hoje e falam, pô, legal, hoje você tá nessa condição, né? Muitas pessoas acham interessante, tem essa liberdade, empreende, enfim, mas eu testei muito na minha vida. Então, quando você fala isso, eu faço uma retrospectiva. Por exemplo, quando eu trabalhei muitos anos no ramo de mineração também. Então, quando eu estava na mineração, teve uma fase da minha vida profissional que, em paralelo, eu vendia camisa de garrafa PET, eu já vendi relógio, eu já vendi cachaça de sabor. Então, assim, aí você fala, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cachaça de sabor eu comprei, pô. Era pois de milho. Era de milho verde, exatamente. Então você fala assim, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estava testando. E tiveram coisas que foram muito legais, tiveram coisas que eu abandonei rápido. Por quê? Isso é uma coisa importante também. Se tiver que errar, erre rápido e barato. Porque senão, cara, você vai afundar muito. Entendeu? De uma hora para outra. Então, a gente tem até um livro interessante, ele é voltado para o mercado financeiro, os axiomas de Zurich. E aí, um dos axiomas é esse: se o barco estiver afundando, pule rápido do barco. Legal. Então, é mais ou menos essa ideia. Mas é o testar, cara. E o testar é não ter medo de errar. Porque se tem a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai errar em algum momento. Só que se a gente errar, a gente tem que ficar focado demais. Eu errei, poxa vida, se vitimizar. Não é ficar se vitimizando o tempo inteiro. Cara, eu errei, beleza. E por isso que o planejamento é importante. Cara, eu vou seguir por esse caminho. Se ele der errado, o que eu vou fazer? E o se recuperar rápido é importante. Isso é algo que a gente pratica muito em vendas. Ah, mas eu não vendo nada. Vende. Você se vende como profissional todo dia. E se tem uma coisa para você ser um sobrevivente em qualquer área da tua vida, qualquer frustração que você tiver, você não pode demorar mais do que 30 segundos para se recuperar. Porque se você passar disso, cara, você já está se vitimizando, você já está focando no problema e você não vai sair do lugar. Excelente, cara. A questão que você falou do erro, né? De novo, aquele livro Como Fazer Grandes Coisas, ele fala uma coisa muito interessante. A nossa vida, eu defendo isso no meu livro, né? Ela é um projeto. E lá ele fala muito sobre mega projetos. Então, quer um projeto tão grande quanto a nossa própria vida? O maior de todos, né? E ele fala o seguinte: nessa fase de testes, é exatamente o que você falou, né? A gente vai fazendo o link. Você tá
falando. Nessa fase de planejamento, de teste, de rodar testes, é a fase onde você deve concentrar os erros, porque os erros vão acontecer. Se tem uma certeza no projeto, no nosso projeto de vida, ou qualquer outro projeto, não é se vão ter erros, é quando eu posso e devo errar. Então ele fala, gerenciamento de erros é algo que ninguém fala, mas quando você tenta concentrar o máximo de erro no teste, no planejamento, você está começando a criar uma mentalidade vencedora. Muito bom, cara, é isso mesmo. E, Vitor, às vezes as pessoas, cara, elas não agem justamente por esse medo de errar, porque a gente é humano. Então, assim, no fundo, todo mundo tem aquela sensação de, pô, cara, se eu errar... Imagina o seguinte, hoje você tá bem estruturado na sua carreira, você trabalha numa grande empresa, e aí, da hora para outra, deu a louca, entre aspas, no Vitor, né? E o Vitor pediu conta, que agora decidiu que vai ter uma lojinha de artesanato na beira da praia, e essa lojinha vai se tornar uma das maiores franquias do Brasil. Exemplo. Gostei, hein? Você tem um sonho, você tem uma visão que aquilo ali vai dar certo. A partir do momento que você toma essa decisão, você vai ter várias pessoas, se não todas, ao seu redor falando, o Vitor enlouqueceu. Então todo mundo vai te julgar de alguma forma por isso. Lá na frente é que a gente vai saber, só o tempo que vai mostrar se o Vitor realmente acertou ou não. Se você acertar no seu negócio e realmente explodiu e fez uma franquia violentaça a nível Brasil, a nível mundial, o Vitor passou de louco a gênio. Existe uma linha tênue, né, entre louco e gênio. Se o Vitor errar, os caras... Todo mundo que tá vendo, eu te avisei, tá vendo? Então, cara, quando uma pessoa vai tomar uma decisão de uma proporção um pouquinho maior, ela sempre se questiona e ela não se limita, às vezes, não é por causa dela. Às vezes ela até acredita nela. Ela se limita por causa dos outros ao redor dela, com medo do que os outros vão falar, de como os outros vão agir, do que ela vai ouvir. Eu acho que esse que é o grande desafio. E aí, cara, dentro dessa mesma linha, quando a gente erra, a gente tem que parar de se perguntar, que é a raiz da vitimização, é isso, por que comigo? Por quê? Oh, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Isso é o direcionamento clássico para se vitimizar e reclamar. Muda essa chavinha e fala, o que eu faço com isso? Vai mudar muito. Perfeito. Eu concordo tanto que eu já escrevi sobre isso, sobre mudar a perspectiva do quando uma tragédia, quando algo triste acontece, quando coisas ruins acontecem, o porquê deixa de ser importante e o que fazer daqui em diante é que tem que tomar o protagonismo. Eu concordo muito. E o que você falou sobre ser espectador, né? Os espectadores, eles estão numa posição de muito conforto. Eles não têm nada a perder e podem criticar. Olha, é pensar no torcedor. Exatamente. Eu tô ali na arquibancada, mais do que o torcedor. Você tem alguns... Vou pegar aqui a analogia do futebol. Tem o torcedor, que fica ali só reclamando, com a cerveja na mão, barrigudo, nunca entrou num campo, mas acha que entende mais do que o cara que tá lá dando sangue no campo. Exatamente. Mas tem o torcedor famoso, e esse se sente tão importante quanto o cara que está no campo, e ele não é, que é o comentarista, é o Casagrande. Ele continua sendo um torcedor, ele continua numa posição cômoda, ele não luta, ele tá confortável, ele só critica, mas ele é famoso, então ele é um espectador famoso, que é o que todo mundo quer ser, porque eu não preciso jogar e eu tenho fama. Muito bom, cara. Agora tem o jogador, né? É ele que faz as coisas acontecer, é ele que dá resultado, é ele que muda o jogo, é ele que faz gol. Exatamente. Cara, enquanto você tá falando aqui, eu tava tentando lembrar aqui o nome do... Cara, deu branco total aqui. Eu tive numa palestra dele no decorrer do ano passado e, bom, cara, deu branco mesmo. Famoso? Ele que me perdoe, inclusive. Que ele foi uma das vítimas de um acidente de avião e ele sobreviveu. Ele foi o único sobrevivente. Então, assim, cara, uma catástrofe, né? Uma tragédia na vida do cara e tal. Ficou muito tempo para recuperar. E, enfim, ele poderia se fazer de vítima, né? Ficar reclamando da vida. E foi realmente muito tempo para uma recuperação.
de um acidente, e imagina o psicológico de um cara desse, como que fica também, né? Para poder voltar ao normal depois, viajar de avião novamente, enfim. E ao contrário disso, ele falou, através desse, digamos, um problema, né, para muita gente, ele pegou e começou a ajudar pessoas. Ele começou a dar palestras para poder incentivar as pessoas a valorizar cada vez mais a vida, mostrar que a reclamação diária não é o caminho, né, que você pode e deve ser mais grato por cada detalhe na tua vida. Realmente eu não achei aqui, eu vou lembrar depois. E dentro dessas questões que a gente está falando aqui, cara, acho que a gratidão é uma forma de solucionar as coisas, porque ela muda a tua ótica, né, a tua visão relacionada ao problema, e agradece pelo problema. Porque muitas vezes aquele problema, se ele for visto como uma forma de experimentação e de evolução, as coisas mudam. Então, por exemplo, eu costumo, independente aqui de religião, tá, cara? Né, cada um tem a sua, enfim, doutrinas, religião, mas eu acredito em Deus. Né? Independente da doutrina que eu sigo, eu acredito em Deus. E eu falo o seguinte, que Deus, quando a gente fica falando, oh meu Deus, me dê muita paciência, ele não vai vir com uma caixinha de paciência e botar na tua cabeça, toma aqui, Vitor, essa paciência toda aí. Ele vai te trazer situações que te façam exercitar a tua paciência. Então, às vezes, algo que é visto como um problema, não é um problema. Agradece, aquilo ali é uma oportunidade de te fazer evoluir, de te fazer crescer. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional. Principalmente, talvez, no ambiente profissional, que é onde a gente tem muitos desafios, né, cara? Assim, você tá dentro de uma empresa, está lá, claro, né? Tem muitas pessoas que gostam do que fazem, mas a grande maioria tá lá uma questão de sobrevivência. Eu preciso do dinheiro, eu preciso trabalhar. Então, às vezes, aí tem gente que fala, não é assim não, eu amo o que eu faço. Não. E por que você participa do bolão da Mega Sena todo final de ano? Tá todo mundo louco para poder ganhar na loteria, e se ganhar, vai pedir conta da noite pro dia, né? Tem gente até que fica viajando, que eu vou fazer isso com o meu chefe, que eu não sei o que, vou deixar um bilhetinho na mesa do chefe, tem gente que faz isso. Então... Você foi sutil na história que você escuta aí, né? Você escuta coisa pior de coisa deixar pior, bilhetinho. Exatamente. Então, eu acho que é por aí, cara. Não sei se você concorda ou tem algum comentário adicional aí sobre isso. Não, concordo. Eu acho que gratidão ela tá totalmente ligada com a responsabilidade. Eu cito no meu livro, não sei se você já assistiu Toy Story, você conhece, né? Aquele desenho da Pixar. E o Toy Story 4, se eu não me engano, acho que é o último da saga Toy Story, dos brinquedos lá falantes, tem um bichinho lá que é o Garfinho. O Garfinho, ele é um brinquedo feito pela personagem principal, que é uma menininha. Sabe aqueles trabalhos de escola que você pega recicláveis e monta um brinquedinho? Ela pega um garfinho do lixo, uns olhinhos lá, e monta um garfinho com olhos, com mãozinha. Então, vira um brinquedo, aquele garfinho. E aí ele ganha vida ali no Toy Story 4. E todo o plot é em cima desse garfinho. O garfinho, ele ganha vida e ele começa a ser o preferido da garotinha principal, da criança, da Bonnie. Só que o garfinho não quer. Todos os brinquedos, não sei se você lembra, todos os brinquedos querem ser amado, eles querem ser o melhor brinquedo. E o garfinho fica o tempo todo pedindo pro outro brinquedo, me volta pro lixo, eu quero ir pro lixo. E aí uma hora o Woody lá, que é o cowboyzinho lá, ele diz, você conseguiu o posto do mais querido da nossa dona, por que você quer voltar pro lixo? Aí ele fala assim, porque é muita responsabilidade, e no lixo ninguém me vê, o lixo é quentinho, o lixo é um lugar confortável. Tem muita gente que gosta do lixo. O Karnal fala isso, tem muita gente que gosta do fracasso. Porque o fracasso é confortável. Se eu fracassei, eu tenho todas as justificativas do mundo para não precisar me movimentar mais. E dizer, tentei, não deu certo. Então eu posso ficar aqui no lixo, quentinho, confortável. Eu não preciso assumir responsabilidade nenhuma. Sou um fracasso mesmo. E eu vejo muito isso nessa nova geração. Cara, falar que eu tenho TDAH mesmo. Eu sou ruim mesmo. Ao invés de usar a sua condição para ser melhor, usa a sua condição para se manter no lixo. Perfeito, cara. Muito bom mesmo. Para se vitimizar, né? E aí a gente vai tocar num ponto, cara, que a gente já falou em outras oportunidades, que é você puxar a responsabilidade e ter autoconhecimento.
E o autoconhecimento nesse sentido vai entrar, cara, a mudança ela vai acontecer não é quando o mundo te entender, é quando você se entender. Porque senão é fácil, né? A gente tá jogando a responsabilidade pro outro o tempo inteiro. Porque, poxa, o Vitor não me entende, pô, fulano de tal não me entende. Cara, se entenda. O mundo não tem que te entender, né? Você que tem que se entender, buscar esse autoconhecimento e agir. Essa aí que é a linha de raciocínio, é o que tem que acontecer, né? O Neil deGrasse Tyson, aquele astrofísico lá que tem aquele programa Cosmos, né? Ele fala exatamente essa frase que você falou. É o seguinte, o universo não tem obrigação nenhuma de fazer sentido para você. Para de querer que ele faça sentido, porque ele não tem obrigação nenhuma. Perfeito. É você que precisa entendê-lo e se adaptar a ele. Muito bom, é isso aí, cara. Reescrever sua narrativa é muito mais poderoso do que você ficar se justificando o tempo inteiro para manter essa narrativa. Exato. Entendeu? A realidade se impõe, negócio, essa é a verdade. Não é a nossa narrativa, é a realidade. Exatamente. Liberdade não é você fazer o que você quer, você não ser mais refém daquilo que tá te incomodando. Pegando essa frasezinha, né? Esse conceito eu gosto muito também. Concordo, exatamente. Liberdade é isso para mim também. E eu acho que a liberdade é também mais um dos caminhos para sair da reclamação, do vitimismo, tomar o protagonismo, né, da própria vida. Exatamente. Cara, eu vou explorar um pouquinho mais aqui, expandir o perigo desse nível de proposta na vida de uma pessoa. Você focar demais nos seus problemas, você se vitimizar, você tá canalizando energia para esse tipo de situação. Quando a gente olha para o âmbito profissional, você vai ser um sobrevivente dentro de uma empresa por muitos anos, às vezes sem crescer, estagnou e até aí tá tudo bem, você tá mal, mas isso não vai te levar a algo pior do que no âmbito pessoal, que é o que eu vou falar agora, que é tirar a própria vida, né? Quando a gente pensa em reclamação constante e vitimização, no aspecto pessoal da coisa, dependendo da ênfase que é dada nisso, a pessoa tende a entrar em depressão e, cara, pode ir para algo muito pior, que é tirar a própria vida. Porque o início de uma depressão é isso, de alguma forma, né? A pessoa se enxerga sempre diferente dos outros, mas para baixo, não para cima. Aquilo ali está sempre afetando a autoestima dela de alguma forma, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, cara, porque esse tipo de comparação e reclamação, ele pode te afundar para um nível que você não consiga voltar tão rápido e tão fácil. Cara, perfeito, Lázaro. Acho que, inclusive, um dos caminhos para isso também, tem um livro que eu leio todo ano, uma vez por ano eu releio ele, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um sobrevivente do campo de concentração nazista. É um psiquiatra. E ele, nesse livro, cara, ele é o autor da logoterapia, uma metodologia da psiquiatria, da psicologia. É uma linha lá que ele fala o seguinte: você precisa encontrar o sentido da sua vida. E o sentido da sua vida está na responsabilidade que você tem, não só sobre a sua vida. O que ele via de comum naqueles que sobreviviam no campo de concentração nazista, daqueles que desistiam da sua própria vida. Aqueles que sobreviviam e se esforçavam mesmo diante de situações tão cruéis, é porque eles tinham uma missão, que eles sabiam que ali fora tinha alguém que esperava por eles, tinha alguém que o final feliz da vida dessa pessoa que estava lá fora dependia dele. Ele era núcleo, essa pessoa, ela se via como núcleo de uma história, de um trabalho inacabado, e que o sofrimento que ela estava ali naquele momento era só um capítulo de um final feliz que dependia dela. Esse era o sentido que ela encontrava em si. E eu acho que tirar a própria vida é justamente não ter esse sentido. Eu acho que a narrativa, como você disse, ela é muito importante. Encontre a sua narrativa. Você é núcleo, todo mundo. Eu falo isso no meu livro, tem uma frase que eu fiz. Todo mundo é núcleo de alguma história, de alguma vida, de alguma obra, de algum trabalho. Legal, cara, isso aí. Enquanto aí você estava comentando aí, eu lembrei do nome do livro que chama Um Dia Sem Reclamar. Olha aí. E vai muito na linha de tudo isso que a gente está falando, porque um dia, cara, só precisa de um dia, hoje, sem reclamar. Se você fizer isso todos os dias, você não vai reclamar dia nenhum. E é na linha do que a gente fala do micro-hábito, da disciplina. Cara, é só hoje, é só agora. Ficar agora sem reclamar. Se você ficar agora sem reclamar e pensar sempre assim, é o poder do hábito. E cada pessoa dessa que passou por esse campo de concentração que você comentou, que se diferenciava, é isso.
é só hoje, né? Perfeito. Se eu vencer hoje, tá ótimo. E assim o cara vai, sempre focando no hoje, no agora. Quando a gente pensa na questão da reclamação, é isso, cara. Só hoje, um dia sem reclamar. Excelente, excelente. Casa perfeitamente por questões familiares. Eu frequentei bastante Narcóticos Anônimos. E o lema de quem é viciado é só por hoje. Só por hoje, esse é o lema dele. Só por hoje eu não vou usar nunca mais. Ou seja, só por hoje eu vou aguentar até o fim. Aí amanhã você levanta de novo e fala só por hoje. Acho que na reclamação funciona. Também na mesma forma. Legal, cara. Legal. E explorando aqui nossos conceitos, nosso tema, cara, a vida não é justa. E ela não é justa, não é só para você, não, é para todo mundo, né? Então, não é. Isso é até uma questão quando a gente pensa na felicidade, né? O outro parece que está sempre melhor do que a gente. Então, cara, olha para o universo. Quando você olhar para o universo, você tem que entender que existem, mais uma vez, né? Não é para ficar focando para descer a régua, não. É para você ser mais grato por aquilo que você tem. Acho que essa que é a ideia. Porque quando você foca em quem está melhor do que você começa a reclamar. Você está focando naquilo que você não tem. Quando você olha para alguém que está pior do que você é mais grato. Porque você foca mais naquilo que você tem. Então, é do ponto de vista de não ter dó do outro, é ter compaixão, né? Porque dó é um sentimento muito ruim. A compaixão, você está, de certa forma, se colocando no lugar daquela pessoa e pensando em soluções até para poder ajudá-la naquele contexto que ela vive. Então, acho que é mais ou menos por aí. A gente olhar para o outro em algumas condições que nos dê a chance de enxergar mais o que nós temos na nossa vida e reclamar menos, ser mais grato. Vai muito em linha Por isso que eu comentei da felicidade aqui, mas tem um livro que chama Contentamento. E os autores debatem muito sobre isso, e vai nessa linha, cara. Enquanto eu estou aqui reclamando desse ponto específico, eu tenho que pensar que alguém queria estar no meu lugar justamente por causa disso. Justamente por causa desse mesmo ponto. Estou reclamando do meu emprego. Cara, enquanto você está reclamando do seu emprego, tinha alguém que gostaria de estar nesse mesmo emprego por tudo isso que você está reclamando. Por causa do salário que não te satisfaz, por causa do benefício que não te satisfaz. E, importante, cara, reforçando, não é se paralisar, é falar assim, não, mas é que eu quero algo melhor. Tudo bem, você querer algo melhor é um direito seu, mas não é reclamando que você vai conseguir esse algo melhor. Então, eu quero algo melhor. O que eu preciso fazer? Como eu devo fazer para chegar nesse algo melhor? Mas fecha a boca enquanto isso. Sensacional. E não é nem só também a perspectiva que você deu aí é muito importante, né? Tem alguém que talvez queira estar onde você está. Às vezes, você do passado queria estar onde você está hoje. Você mesmo. Tem pessoas, eu escrevi um artigo esse tempo atrás que é cuidado para não reclamar dos pedidos que você fez nas suas orações passadas. Porque tem um amigo meu que ele contou que um dia ele estava muito cansado, tendo que resolver um relatório, um puta pepino lá, que ele ia fazer uma apresentação super difícil, e ele era pai recente, o filho começou a chorar de madrugada, ele não conseguia, a esposa estava passando mal, então ele tinha que cuidar do filho, mas ele tinha que ao mesmo tempo terminar o relatório, e ele começou a pensar aquilo que você falou, por que comigo? Olha isso. Até que, quando ele estava com o filho dele no colo, ele lembrou das orações dele, quando ela era mais jovem, que ele tinha pedido uma família, um cargo importante na empresa, para lidar com coisas difíceis, porque ele queria crescer. Ele estava exatamente no cargo que ele tinha pedido, ele estava com o filho dele no colo, e ele estava reclamando justamente do que ele tinha pedido na oração dele há um tempo atrás. E ele me deu essa perspectiva. Ele falou, Vitor, a partir de então eu parei de reclamar. Muito bom, cara. A gente está falando dessa questão de comparação, né? Comparação com o nosso passado, como você mencionou aí agora, e comparação social. Inclusive, eu fiz um post sobre isso essa semana lá no Instagram. E a linha de raciocínio é a comparação social é o vírus silencioso da insatisfação. Excelente. Excelente. Muito bom. Cara, acho que a gente pode fechar com essa frase e digo uma coisa pra gente encerrar essa questão da reclamação, esse papo nosso. Lembra, turma, é você que tem que se iluminar. E não é a escuridão que vai embora. A escuridão tá ali na frente. Você precisa ser luz para eliminar a escuridão. Eu acho que a nossa postura diante da vida é a seguinte, né? Abre aspas. Não é a vida que tá me conduzindo.
sou eu que aprendo a prosperar diante das incertezas e do caos dela. Que isso, cara, filosofou mesmo, hein? Essa cerveja aí deve ter alguma coisa diferente, viu? Agora que, brincadeiras à parte, cara, Glaucio Coimbra Pinto é o meu Instagram. A galera me acompanhar e me curtir lá nas postagens. Fechou? Por favor. Fechado. É então isso. sigam Glaucio e me sigam nas redes sociais e vamos que vamos. Instagram, LinkedIn, Ah. essas redes aí. Tem muito conteúdo fora desse papo nosso aqui. Com toda certeza. Bom, meu amigo, acho que é isso, né? Ficamos um tempinho já com a turma. Espero que a gente tenha agregado um pouquinho mais. E vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Até mais. Um abraço.